que acontecia dentro da Casa Grande? Como que era essa relação de poder, de punição, de contenção das vontades, de disciplina do trabalho dentro da Casa Grande? Será que a lógica de punição era a mesma? E aí, enfim, comecei a desbravar livros e documentos e eu não encontrava... Não que eu não encontrava nada, mas eu não encontrava nada que respondia o que eu queria. Um desses livros que eu li foi Casa Grande Senzala. Gilberto Freire. Isso, li ele quase todo. E lá, em alguns outros artigos, mostrava que uma relação que era muito importante dentro da Casa Grande era a relação de trabalho reprodutivo. Aí você vê, meu Deus, Ana Lu, o que é isso? Gente, trabalho reprodutivo, eu vou assim, para ser bem didática. Lembra daquele tema do Enem? Eu acho que foi do ano passado. Que foi sobre trabalho de cuidado? Sim, que gerou um bafafá entre a ala mais conservadora e extremista aí, né? Os piozola aí. Uhum. Então, pronto, trabalho de cuidado é, de certo modo, um trabalho reprodutivo, que é o trabalho de cuidado com a casa, de higiene, de alimentação. E o trabalho reprodutivo está ligado também à reprodução de novos trabalhadores. Quando apareceu isso, eu fui investigando, eu encontrei um manual do fazendeiro que ele era muito diferente. Porque ele não era um manual de fazendeiro que falava de lavoura, que falava de chibata, que falava dessas relações. Era um manual de fazendeiro escrito por um médico. Olha só, né? Dizendo como que o senhor podia identificar doenças, males nos escravizados, tratá-los e encaminhá-los de volta para o trabalho. Porque eles adoeciam muito. Porque, né? Poxa, é subhumano. Por que será, né? Pois é, né? Olha, estão adoecendo, né? Tipo... Um ambiente sujo, má alimentação, um trabalho extremo. É óbvio que eles adoeciam muito. Mas tinha necessidade de manter a produção. Lembra que a produção estava atrelada a uma demanda... sistema capitalista... industrial. Industrial. Nesse manual, quando eu fui investigar, ele tinha um capítulo para falar sobre mulheres escravizadas. E o grande foco desse capítulo era de como o senhor poderia ter cuidados, poderia ter controles sobre o corpo daquela mulher escravizada para gerar novos trabalhadores. E aí a gente volta àquele ponto que eu falei lá atrás, porque estava tendo um problema de reposição de mão de obra. E aí que vem o que eu falei, a reprodução endógena. O que é uma reprodução endógena? É uma reprodução dentro da fazenda, dentro do país. Então não é mais depender da compra de pessoas sequestradas nas costas africanas. É reproduzir esses escravizados aqui dentro, nacionalmente. Isso, menino, tem vários documentos, jornais, livros, discursos no parlamento que falavam, tipo, tanto a favor quanto contra, né? Tipo, a favor no sentido de que seria uma maneira barata de manter a escravidão no Brasil e a gente teria escravizados, na época falava escravos, né? Escravos dóceis, porque eles nasceriam no Brasil, então eles teriam maior simpatia pelo senhor. E do outro lado, uma galera, não, já tá cheio de preto, vocês querem mais preto aqui, sabe? Era esse o nível do debate. De discordância e concordância, né? Tipo, era uma coisa pública que ferveceu mesmo essa questão de se tinha ou não a necessidade de reproduzir esses escravizados no Brasil. E aí, quando eu encontro esse manual, quando eu encontro esse capítulo, eu falo, vou focar nisso. E é aí que entra o conceito de biopolítica. Aí vamos lá, porque é um negócio que até hoje eu fico assim, meu Deus, será que eu realmente entendi? Já vou logo dizendo, gente, eu não sou nenhuma especialista em Foucault. Eu li o básico. É um autor que eu gosto muito, admiro muito. Eu acho que é uma leitura assim importante para qualquer pessoa que é de ciências humanas. Mas assim, vamos tentar fazer da forma mais simples possível. E honesta, né? Você tá sendo honesta aqui, falando... O que eu sei. O que você sabe, né? Dentro do que você pode pesquisar, analisar e compreender.
eu resumi isso é honestidade. Exato. Entendeu? Que no cenário atual tá em falta, tá em escassez. Entendeu? Então, fica aí à vontade. E eu tô procurando ser didática, né? Porque é importante, assim, mesmo pra gente que tá dentro da universidade, às vezes a gente acaba tendo algumas dificuldades. Eu tive dificuldades de dimensionar esse conceito e tal, mas vamos lá. Michel Foucault, professor, filósofo, ele foi tanta coisa, mas enfim, no básico ele foi professor e filósofo francês do século XX. Ele fala desse conceito de biopolítica, e aí vamos pensar a própria formação da palavra. Bio é vida. Política, política. Então, política da vida. Quando o Foucault ele coloca esse conceito, uma coisa que é interessante também é que o conceito de biopolítica para o pensamento Foucaultiano, ele é complicado porque não é um conceito fechado. Não é um conceito que ele chega num livro e fala biopolítica é isso, isso e isso. Porque ele chega no último capítulo de História da Sexualidade 1 e coloca biopolítica é isso. Quando ele chega na aula de 17 de março de 75, 76, no livro Em Defesa da Sociedade, ele já dimensiona outra coisa para biopolítica. Quando ele vai para a genealogia do poder, ele já traz outra dimensão. Então, ele pega o conceito e, conforme ele vai discutindo, ele vai ampliando. É elástico. Mas, se a gente for para explicar, né, para as pessoas no geral, a biopolítica é uma concepção que visa ilustrar um processo histórico da Europa de fazer com que a vida, no sentido biológico, a vida da espécie humana fosse melhorada. Como assim? No sentido muito prático. Aumentar a expectativa de vida, melhorar condicionamento físico, proporcionar cura a doenças, fazer com que o transporte de alimentos e a ingestão de alimentos acontecesse de forma mais higiênica, organizar as cidades de forma mais limpa. E daí, por exemplo, dessas políticas, né, que começam no século, mais ou menos do século XVIII, aí vão até o século XIX, que vem a noção de demografia. Você precisa quantificar as pessoas para cuidar delas. É daí que vem a noção de salubridade. Que salubridade é o quê? A saúde de um espaço. Você fala, pô, esse lugar tá insalubre. Você chega num rolê, num galpão estranho, você fala, esse lugar tá insalubre, porque o lugar não está saudável, ele está sujo. Então é daí que vem essa noção. Sim, importante pontuar isso. É daí que vem, por exemplo, um grande destaque ao poder médico. Porque são os médicos que, com o conhecimento que eles têm da fisiologia humana, da necessidade do corpo, que eles vão desenvolver parâmetros de cuidado. Então, uma série de políticas de controle de doenças, de higienização de alimentos. E aí é interessante porque o Foucault ele vai colocar isso como se deu na França, como se deu na Inglaterra, como se deu na Alemanha. E aí tinha uma grande questão de como você, principalmente no caso inglês, de como que você promovia a saúde de trabalhadores. Como que você fazia com que trabalhadores ficassem saudáveis, se alimentassem minimamente bem, dormissem minimamente bem, ficassem num lugar ventilado, iluminado. Então, a biopolítica, ela está ligada a isso, à saúde, ao cuidado da vida humana enquanto espécie. Né? Essa é a dimensão. E aí ela tem dois campos que ela acontece. Ela acontece no campo regulador, que é o que o Foucault chama de corpos de muitas cabeças, que é a população. Como que você cuida da saúde a nível da população. Então, por exemplo, colocando em termos bem simples, quando a gente pensa o SUS é o maior sistema público de saúde universal do mundo. No sentido biopolítico, é uma tecnologia incrível.
Porque você está colocando Sem 230 milhões de brasileiros sobre cuidados de toda uma rede interligada de cuidados primários até cuidados mais extremos, quando precisa de uma cirurgia, de ficar numa UTI, né? Sem dúvida, sem dúvida. Pronto, aí se for colocar num sentido mais didático, a gente poderia pensar isso, Perfeito. poder regulador. Perfeito. E tem também uma coisa que é muito interessante, que o Foucault ele se dedicou bastante, que é a questão disciplinar. Como assim? Como que você disciplina os sujeitos, o corpo individual para o trabalho? Então, como que você gera disciplina, cadência, como você faz com que aqueles corpos sejam puníveis. Tanto que, por exemplo, ele vai colocar que as prisões elas só vão ter sentido a partir de um certo tempo, né? A prisão ela é uma forma muito individualizante de punição, né? Então, a biopolítica ela está relacionada a isso, no sentido da população e no sentido do sujeito. No básico do básico do básico, seria isso. E aí eu utilizo esse conceito para abrir esse capítulo do manual e discutir essa dimensão econômica do uso do corpo dessas mulheres para o sistema escravista.